Olá, seja bem-vindo à Semana do Pequeno Negócio. Eu me chamo Thiago Lins e hoje a gente vai falar um pouco sobre o consumidor na era digital. Então, fica atento, preste atenção e desde já vai guardando os meus contatos. Está aí na tela agora, o pessoal vai colocando para a tela. E a qualquer momento que a gente for conversando, pausa o vídeo, tira suas dúvidas, anota essa dúvida e depois pode mandar um e-mail, a gente vai estar respondendo todo mundo na medida possível. Não prometo que vai ser rápido, mas prometo que eu vou responder todo mundo. Então, dando início e falando um pouco sobre mim, né? Eu sou publicitário por formação, sou especialista em gestão empresarial e atualmente sou aluno do curso do mestrado de Ciência, Tecnologia e Inovação na UFRN. Atualmente eu exerço a função de CEO na Mobster, que é uma consultoria em marketing, inovação e produtos digitais. Atualmente, na nossa carteira, a gente atende clientes como Nordestão, Grupo Gentil e Grupo Ânima, e espero contribuir um pouco com vocês nessa área de comportamento, comunicação e marketing digital. Vamos embora? Para iniciar o nosso trabalho, o nosso estudo, eu vou posicionar-nos dentro do processo tradicional de decisão do consumidor. E dentro desse processo, eu vou tentar ir pontuando questões desse neoconsumidor, né? E finalizo com algumas dicas importantes para vocês. Fica aí. Então vamos lá. O modelo do processo de decisão do consumidor representa as etapas que os consumidores passam antes, durante e depois de fazerem alguma compra, ok? E aí essa jornada, esse processo, nessa teoria que eu estou trazendo para vocês, ela é dividida em 7 etapas. A primeira, reconhecimento da necessidade, né? Depois a gente passa pelo processo de busca de informações, depois avaliação de alternativas pré-compra, a compra, o consumo em si, a avaliação pós-consumo e, por fim, o descarte. Tá bom? Vamos detalhar um pouquinho de cada uma delas e vamos colocando mais conteúdo e informação dentro das etapas. Então, a primeira etapa, a etapa de reconhecimento da necessidade, acontece toda vez que o consumidor vê uma diferença significativa entre seu estado atual e algum estado desejado ou ideal. Aqui, ele percebe que há um problema a ser resolvido, né? Então, por exemplo, para que isso aconteça, o produto pode ter acabado, ele ter se desgastado ou pode ter saído de moda. Então, como é que acontece, né? Vou pedir para o pessoal botar essa tela aí para vocês. Como é que acontece esse modelo do processo de motivação? No primeiro, você tem a necessidade, uma vontade ou desejo não atendido, né? Quando você tem essa situação, você é levado para um instante de intenção, onde você fica desconfortável. Esse estado de tensão vai te levar a ter um impulso. Esse impulso vai levar a um comportamento que pode ser a compra, né? Queremos que seja a compra para o nosso negócio. E aí essa compra ou esse comportamento vai levar à satisfação de um objetivo ou necessidade, e isso vai reduzir a tua atenção e fazer o ciclo dar início novamente ao ciclo, né? Então, imagine o seguinte, estou em casa, está tudo bem, e de repente me dá uma dor de cabeça. Então essa necessidade, dor de cabeça, me levou a um estado de tensão, e aí eu percebi que se eu me levantar e for até a farmácia e comprar um analgésico, eu vou ter uma redução da minha dor, que é o estado de satisfação que eu procuro. Isso vai reduzir minha tensão até a próxima decisão de compra que eu vou ter. Ok? Nada muito complicado, é assim que funciona. Muito bem. Antes de a gente avançar no entendimento da jornada, vamos entender qual é a diferença entre necessidade e o que é desejo, né? Vamos refletindo. O marketing, ele cria necessidade? Foi Steve Jobs que criou a necessidade do smartphone? E aí, vou dar 2 segundinhos para você pensar. A verdade, gente,
é que marketing não cria necessidade. O marketing estimula desejos. Ele desperta a consciência para o consumidor satisfazer suas necessidades. Veja só, resumidamente, a necessidade tem a ver com a questão do ser humano, inerente ao ser humano. Esse slide que vocês estão vendo agora é o slide de representação da pirâmide de Maslow, pirâmide de hierarquia de necessidades de Maslow. Ele mostra em etapas, né, desde a base, onde todos estamos, até o topo, quais são a hierarquia das nossas necessidades. Então, na base nós temos necessidades fisiológicas, que aí tem a ver com necessidade de comida, de sono, de abrigo. Segundo, a necessidade de segurança. Então, aqui de defesa, de proteção, de estabilidade. E assim até o topo. Então, a necessidade do smartphone, né, ele, na verdade, o desejo do smartphone, ele vem da necessidade de nos comunicarmos. Óbvio que o smartphone resolve vários problemas num device único, mas a questão é que a necessidade é inerente ao ser humano e o desejo é como a gente atende a essa necessidade. É assim que funciona. Ok? Então, não foi Steve Jobs que criou a necessidade. Ele criou uma nova maneira de resolvermos a necessidade da gente. E ele é sensacional nisso. Né? Vamos seguir? Segundo ponto da jornada do processo. 2, busca de informações. Uma vez que o problema tenha sido reconhecido, os consumidores precisam de informações adequadas para resolvê-lo. E aí essa busca de informações ela pode vir de uma fonte interna, tá? De uma experiência prévia que você já teve com um produto, do grupo, da família, dos amigos, do pessoal próximo, de marketing, né? Então a publicidade entra aqui como uma fonte de informação pública, e a gente está falando dessa fonte são relatórios, estudos que são feitos pelo governo, por instituições como universidades, e, por fim, fontes de experimentação, que são de pessoas que eu não tenho conhecimento, mas que eu tenho confiança da opinião delas. Então, os comentários deixados em e-commerce são também fontes de informação. Ok? Terceiro ponto, avaliação de alternativas pré-compra. A avaliação de alternativas pré-compra acontece quando o indivíduo compara e seleciona a partir de várias opções de produtos ou serviços para que ele possa estreitar o campo de alternativas antes de efetuar a compra. Ok? Então, os consumidores avaliam essas escolhas sob as influências de variáveis individuais e ambientais. Ou seja, o critério avaliativo se torna uma demonstração específica dos valores e necessidades e estilo de vida dos indivíduos. Existe uma máxima que fala que nós somos o que consumimos. E isso vem exatamente dessa percepção, porque as nossas aquisições, a forma como nos vestimos, a forma como escolhemos os shows que nós vamos, a comida que damos preferência, mostram muito dos nossos estilos e da nossa necessidade. Então, observar a forma de consumir é observar o ser humano em si. É uma ótima fonte de informação. Ok? Vamos seguir para a próxima etapa? A quarta etapa é a etapa de compra, né? E aqui eu quero puxar uma reflexão com vocês. Vamos viajar no tempo, essa é a proposta. Imagine em 1990 como era o processo de aquisição de um carro, ok? Então vamos fazer uma reflexão rápida. Eu estou num estado de satisfação, então no momento não estou querendo comprar o carro, mas por algum motivo cheguei a essa decisão. Ou meu vizinho comprou um carro novo e eu percebi que eu preciso de um carro, ou minha família cresceu e eu preciso de um carro maior. Então, seja qual for o drive que vai sugerir essa insatisfação, o primeiro passo é ir em busca de informação, né, para avaliar qual carro eu quero comprar. Se a gente está falando do período de pré-internet, provavelmente, após despertar essa necessidade, nós iríamos logo atrás de alguma informação, ou com um jornal, ou com alguns amigos, e logo em seguida eu ia até uma concessionária. Então eu tinha poucos touch points até chegar à loja.
E aí eu pergunto, como é que esse é o processo nos dias de hoje, né? Então, atualmente, eu tenho tanto acesso à informação, eu tenho tantas touch points, né, tantas variáveis para tantos canais para me dar acesso à informação que ah, eu vou ter um alongamento na busca por vendas, né? E o que é que aconteceu? Entrando um pouco na teoria da mudança do comportamento do consumo. Todas as vezes que adotamos uma nova tecnologia transformadora, houveram impactos gigantescos na sociedade. Então vamos lá. Aqui no slide vocês vão ver que eu trago 3 momentos que nós já passamos e outros 3 que nós ainda vamos enxergar, ou estamos na iminência, né? Então a primeira grande revolução no ser humano foi a Revolução Agrícola, que isso foi uma introdução de uma tecnologia. Até então o homem era nômade e precisava mudar de local para poder caçar, para poder coletar frutas, enfim. E aí, a partir do momento, isso aí o homem vem desde a pré-história, né, até esse momento da Revolução Agrícola. E esse avanço tecnológico propiciou que o homem deixasse de ser nômade para se segmentar em espaços, em geral, ao lado de rios, que acontece até hoje, são as áreas mais populosas, e passou a surgirem as cidades. Passados alguns séculos, nós tivemos acesso à Revolução Industrial, onde o homem que era essencialmente artesão, ele passa a produzir em escala. Mais uma vez, uma introdução de uma nova tecnologia, nesse caso a máquina a vapor, trouxe uma revolução disruptiva total na sociedade. A última revolução que nós vivenciamos foi a revolução digital. Com o advento da internet, com os computadores, nós tivemos um impacto social gigantesco. Tudo que nós conhecíamos passou a ter uma mudança muito rápida e a gente está convivendo com essas mudanças até hoje. E como vocês podem ver no gráfico que eu coloquei, essas mudanças elas vêm acontecendo cada vez mais rápido. Isso significa que nós temos cada vez menos tempo para lidar com elas. Ou seja, o que eu quero dizer é que ou nós nos acostumamos e aceitamos a mudança como algo que vai acontecer, faz parte da nossa espécie, ou a gente não vai conseguir se adaptar. E isso já está se refletindo no mercado de trabalho, nas relações familiares, nas relações interpessoais, em todas as esferas sociais. Temos que estar preparados. E aí, entendendo que essa última mudança, a revolução digital, impactou em toda a sociedade, sabemos que ela também impactou na forma de comprar, na forma de consumir. E aí, com essa mudança, os vendedores ficaram mais ou menos relevantes. Vamos pensar um pouco, olhando para o processo de decisão do consumidor. Antigamente, volta lá para 1990, como era comprar um carro? Quando é que eu buscava a concessionária? Aqui, não é? Então, como eu falei agora há pouco, eu decidia comprar um carro, sabia mais ou menos quais opções que existiam por fontes de marketing ou com amigos, e logo em seguida eu ia atrás da concessionária. Então, logo na etapa de busca de informações, eu já procurava o vendedor. Só que hoje em dia, como é que esse cliente se comporta? Como nós nos comportamos quando vamos comprar um carro? Nós vamos, a partir do momento que a gente decide que vai comprar um carro, a primeira coisa que a gente vai fazer, ou a maioria das pessoas vão fazer, é abrir um computador, no caso, pegar o celular e entrar no Google, né? E aí, muitas vezes, nós chegamos lá na concessionária já sabendo de muita coisa. Tá. Atualmente, na maioria dos casos, a maior parte da decisão de compra foi tomada antes de sequer chegar a contatar um vendedor. Ou seja,
Alguns estudos mostram que cerca de 2/3 da decisão de compra, né, da jornada de decisão, ela já foi tomada antes do cliente chegar à tua loja. Né? Com isso, o vendedor atual ele ganha um papel totalmente diferente. Ele é muito mais um facilitador, um consultor, do que um vendedor tradicional, aquele cara que tira o pedido. É preciso que ele auxilie na tomada de decisão, sabendo de que o cliente já chega com muita informação. Ok? Vencida a etapa 4 de compra. Vamos avançar um pouquinho. 5, consumo. Então, o consumo é a forma em si de utilização do item comprado, seja um bem ou seja um serviço. É na etapa de consumo que há uma influência total na satisfação, ou seja, é a partir da utilização desse bem ou serviço é que o cliente vai poder ter essa avaliação do produto e que nos leva à próxima etapa, que é a avaliação pós-consumo. Essa fase revela a experiência de satisfação ou insatisfação do consumidor. Essa frase é um pouco óbvia, mas eu queria que vocês refletissem comigo. Os consumidores se sentem satisfeitos quando o valor gerado supre as suas expectativas. Preste atenção. Ninguém sai de casa para adquirir um bem ou um serviço que ele não atenda minimamente as expectativas geradas. Ou seja, se for para que eu troque uma nota de R$10 por 2 de 5, ninguém vai sair de casa. Então eu tenho que, obrigatoriamente, entregar mais valor para o meu cliente do que ele percebe na hora que ele toma uma decisão. Então, não basta só eu ir na farmácia e comprar o produto. Eu quero ser bem atendido, quero que a loja esteja limpa, eu quero que o caixa seja rápido. E isso tudo faz parte do processo de avaliação do consumo. Ok? Vamos finalizar. Última e a 7ª etapa, a etapa de descarte. Também deve ser super bem observada, ainda mais em tempos que há uma consciência coletiva social, né, e ambiental. A gente precisa saber como é que o descarte, né, se for um produto, está sendo utilizado, como é que eu posso ajudar nisso. Meu produto ele pode ser reciclado? Eu tenho algum apoio ou informação no meu ponto de venda, nos meus canais digitais, para que haja esse auxílio ao descarte? Então, fica aí essa dica para você. Ok? Então, vamos lá. Apesar do processo de decisão do consumidor que eu apresentei agora para vocês se apresentar em forma de etapas, estágios, as várias fases afetam uma a outra e ao processo de uma forma geral. E, principalmente, após a Revolução Digital, esse processo ficou ainda mais complexo. Ok? E aí, vamos refletir um pouco como era antes da Revolução Digital, pré-internet, e após a Revolução Digital. Quando eu falo assim em pré-internet, eu estou falando mais ou menos de meados da década de 90, que é quando a internet comercial no Brasil foi popularizada, né, a partir de mais ou menos 1995. Então, antes desse período, nós tínhamos poucos canais, ok? Eu falo poucos canais, eu falo alguns canais de TV aberta, TVs de canais fechados não eram tão acessíveis, eu falo de alguns jornais, né? Falo de algumas rádios. Né? Depois, né, no momento que nós temos hoje, temos uma situação de excesso de canais, ou seja, além das TVs, jornais, nós temos bilhões de sites, nós temos acesso a podcasts, acesso a muitos e muitos pontos de interação. E às vezes nós estamos com vários ao mesmo tempo. Estou assistindo a novela, mas aqui no celular, no WhatsApp, comentando com os amigos, assistindo, pesquisando sobre alguma roupa que a gente viu. Então, isso leva à questão do segundo ponto. Antes eu tinha uma concentração da audiência. Veja só, se eu tinha antes SBT, Globo, Record, Manchete, né? Alguns canais de TV aberta, e hoje eu tenho centenas de opções a partir da popularização dos canais fechados, eu tenho uma dispersão da audiência muito maior, somado ao fato que eu falei agora há pouco, dessa audiência estar com outros devices na mão, não tem a segunda tela, né, que é o celular.
E se antes eu tinha menos canais de divulgação de informação, eu também tinha menos informação. E hoje eu tenho uma realidade totalmente diferente de excesso de informação. Se antes o problema era chegar na informação, hoje o problema é curar essa informação. A quem eu recorro para ter uma informação relevante sobre aquilo que eu estou procurando? Né? Guarda esse ponto, que vai ser super importante nas dicas que eu vou dar na estratégia de marketing digital para você. A situação pré-internet, obviamente, era de menor competitividade, eu tinha menores players no mercado, e eu passo a ter um cenário de alta competitividade. Isso faz com que, obrigatoriamente, se eu tenho mais competidores, eu tenho melhores produtos, porque a competição fica mais acirrada. Então, antes eu tinha menos opções, agora eu tenho uma comoditização dos produtos, ou seja, os produtos estão todos num nível similar. Óbvio que eu tenho produtos de menor qualidade para um nicho específico e produtos de maior qualidade para outro nicho. Mas dentro do nicho em si, eles são muito parecidos. E também essa situação levou com que o poder que antes estava na marca, já que ela dominava o canal de comunicação, e era sempre uma comunicação marca, pessoas, agora esse poder está na mão do consumidor. Porque agora ele tem voz, ele tem um canal, ele tem o poder de reclamar, de fazer sua avaliação e principalmente esse passo ele vai ser ouvido. As pessoas vão querer saber o que os consumidores falam sobre o seu produto. E por fim, todos esses cenários, todos esses pontos levaram com que antes eu tivesse uma jornada um pouco mais linear, um pouco mais simples, para uma jornada que ela é baseada, iniciada através dos micromomentos. Já ouviu falar sobre isso? Micromomentos. Vamos entrar nesse tema agora. Ok? Em 21 de setembro de 2005, olha só, estou falando de 2005, nem é tão recente assim. O The Wall Street Journal publicou uma reportagem de capa que mudou a cara do marketing. Essa história falava da importância crítica dos 7 segundos depois que um comprador se encontra pela primeira vez na prateleira de uma loja. A P&G, que foi a patrocinadora desse estudo, chamou esse momento de primeiro momento da verdade. Tá? Então, no momento em que o consumidor se coloca à frente da prateleira pela primeira vez, a P&G chamou isso de primeiro momento da verdade, ou da sigla em inglês F-Mote. Esse momento foi tão importante para a P&G que eles criaram um cargo intitulado diretor de F-Mote. Ok? Então, como eu falei, há um estímulo, né, para você decidir sair, né, de casa para adquirir um bem ou um produto. E aí há o primeiro momento da verdade, que é quando você chega na prateleira. Depois, você tem um segundo momento da verdade, segundo essa teoria da P&G, em que você tem a experiência de consumo, ok? Então, estímulo, saio de casa, adquiro o bem, para adquirir o bem, chego na prateleira, primeiro momento da verdade, chego em casa, consumo o produto, segundo momento da verdade, tá? No geral, a teoria se divide dessa maneira. E aí o Google, né, a partir das suas análises, percebeu que há um novo momento crítico de decisão que acontece um pouco antes ou antes do cliente chegar até o mercado. O Google denominou esse momento de momento zero da verdade, Zero Moment of Truth, ou Z-Mote, ok? Zero Moment of Truth, Z-Mote. Esse é o momento quando você pega algum dispositivo conectado à internet e começa a se informar sobre um produto ou serviço que você está pensando em experimentar ou comprar. Então, o Google percebeu que o comportamento do consumo estava adicionando uma camada adicional nesse processo do momento da verdade. Eu tenho um estímulo, né? Depois eu tenho um acesso a um device onde eu vou pesquisar, buscar informações, e depois é que eu chego até a loja. Depois é que eu chego até o canal de aquisição. Então, antes do primeiro momento da verdade, veria o Z-Mote. Ok? Entendido nesse assunto? E quais foram as tecnologias que propiciaram o surgimento do Z-Mote? O smartphone, a internet e a conexão móvel.
Sem esses carinhas, sem essas 3 tecnologias, nós não poderíamos ter acesso a esse comportamento, né? Porque o acesso à informação seria muito difícil, era difícil, né? E aí, com essa expansão da tecnologia, nós conseguimos mudar o comportamento de consumo das pessoas. E é isso, esse é o centro, é a base da nossa conversa hoje. As pessoas mudaram a forma de consumir, introduzindo essa etapa antes da aquisição. Ok? Olha que interessante. Das 9 horas e 14 minutos diários que o brasileiro passa na internet, 4 horas e 21 minutos são em conexões móveis. Ou seja, metade do tempo. 70% dos acessos à internet dos brasileiros são provenientes de conexões pré-pagas. Temos uma gama muito grande de classes na internet. 80% dos brasileiros que possuem smartphone usam seus dispositivos para saber mais sobre algum produto ou serviço que querem comprar, segundo recentes pesquisas do Google. Todo mundo faz isso, não faz? Você também faz. E muitas vezes a gente faz isso na própria loja, né? A gente já está lá frente à prateleira, mas eu ainda estou no meu momento zero em que eu estou pesquisando para saber, esse preço tá bom mesmo, né? Ou será que é esse o produto que vai atender a minha necessidade? Ok? E aí é nesse cenário que a gente tem a atenção extremamente dispersa do usuário. E é um momento, é o melhor momento para chegar nos consumidores, porque é um momento que eu estou ativamente em busca de informações para realizar uma compra. É o momento que eu estou procurando resposta, descobrindo coisas novas, é quando as pessoas escolhem quando e onde elas vão se engajar para comprar. E cada vez mais a gente vê esses momentos acontecerem em pequenas frações do nosso dia, né, de engajamento digital, onde o dispositivo mais próximo é utilizado para resolver uma necessidade específica nesse momento. E o Google passou a chamar esses momentos de micromomentos. Né? Gente, guarda essa teoria, micromomentos. E isso não é uma simples teoria. Né? O Google fala que é um novo modelo mental para o marketing atual, ou seja, é um jeito de se organizar, a forma de como trabalhamos para a inserção de novas estratégias. Eles são importantes e instantâneos, quando decisões estão sendo tomadas e preferências estão sendo moldadas. Percebam, gente, são momentos nos quais agimos a partir de uma necessidade de descobrir algo, de aprender algo, de fazer algo ou comprar algo. E esses são os 4 momentos da teoria dos micromomentos. O momento eu quero saber, o momento eu quero ir, e o momento eu quero fazer e o momento eu quero comprar. Vamos detalhar um pouquinho sobre eles? O primeiro momento, o momento eu quero saber, satisfazendo a nossa curiosidade. Antes, nós tínhamos que esperar para procurar as informações. Agora nós temos todas as informações na palma da mão. Né? E a pergunta que eu faço a vocês é, na hora que eu estou buscando a informação sobre um produto ou serviço, a sua marca está lá para ajudar o consumidor? Quando eu fizer uma busca, quero comprar um produto para dor de cabeça. Você tem algum conteúdo online, seja nas suas redes sociais, seja no seu site, que me ajude a resolver essa questão? Segundo momento, eu quero ir. Vou só provocar vocês agora e depois vou provocar um pouco mais. O segundo momento, o momento eu quero ir. Chegando onde queremos. Hoje, todo celular tem um GPS e é super fácil encontrar um local para adquirir esse produto ou serviço. Eu quero saber se ele está aberto, se ele fecha para almoço, se ele vai abrir daqui a uma semana. E eu quero saber se ele é mais perto ir para a unidade X ou unidade Y. Então, o momento eu quero ir precisa estar atendido em todas as suas plataformas, em toda a sua amplitude através do digital, porque as pessoas vão utilizar um celular para chegar até você. Mais uma vez,
o seu conteúdo está atendendo a esse momento, você informa o momento de estar aberto, a como é que o seu cliente pode fazer para se deslocar até você. Fica a reflexão. O terceiro momento, o momento eu quero fazer, do it yourself, né? É uma das tendências de comportamento social. As pessoas estão cada vez mais engajadas em fazer elas mesmas. Então, como é que você vai fazer com o seu produto ou serviço ajude a esse momento? Ajude as pessoas a utilizarem da melhor maneira esse seu produto, né? E por fim, o momento eu quero comprar. Como eu falei há pouco, mais de 2/3 do processo de compra já foram tomados, já foram avançados antes de eu chegar na tua loja. E quando eu falo chegar na tua loja, pode ser a loja física ou a loja virtual, não tem problema. O canal de aquisição. Mas o que é que você faz para ajudar a esse cliente que ele já está super bem informado, que ele já está super inteirado sobre a sua solução, produto, e ele precisa agora só dar último passo, né, que é passar o cartão, enfim, fazer a aquisição. E como é que você está ajudando seu cliente a fazer isso? Os pontos de contato são fáceis? Eu tenho lojas próximas, eu ajudo esse cliente a chegar até mim? Então, esse é mais um ponto de reflexão. Ok? E nesse novo e definitivo cenário, as marcas de sucesso do amanhã serão aquelas capazes de atender às demandas e de entender e conectar-se com seus clientes, exatamente onde eles estão, nesses micromomentos. Ok? Eu preciso estar lá nesses momentos. Não se trata apenas de um maior uso do celular. Na verdade, o que a gente entendia que era uma jornada linear ou funil, essa imagem mudou completamente para uma espiral. As pessoas andam e voltam, estão em vários momentos de decisão. Isso aí praticamente explodiu a jornada, né? E é nesse momento que a gente precisa estar lá, ok? E isso faz com que os micromomentos sejam um novo campo de batalha para as marcas. Vamos ver o vídeo? Do you hear a clicking or a grinding sound when you turn the key? Então, gente, deu para entender bem o conceito de micromomentos? Só para sedimentar o conhecimento. Nós tínhamos uma jornada um pouco mais simples antes da Revolução Digital. E essa jornada era mais simples porque as pessoas estavam, de certa forma, encurraladas em poucos canais de acesso à informação, com menos opções de produto. E após a Revolução Digital, em que eu tenho muito mais concorrentes, muito mais produtos, muito mais competidores, onde eu tenho
mais canais, mais pontos de interação, e eu tenho principalmente internet móvel, um smartphone, para que eu tenha acesso à informação em tempo real a todo momento, isso mudou drasticamente a jornada de consumo em pequenos momentos que o Google chamou de micromomentos. E é nesse momento, o melhor momento para poder atingir o seu público-alvo, ok? E aí, para encerrar o nosso papo, eu trouxe 7 dicas para você fazer agora, umas um pouco mais práticas, outras um pouco mais reflexivas, mas que serão importantes para você dar os primeiros passos nesse teu negócio, ok? Vamos lá. 7 dicas básicas para melhorar a sua presença digital. Vamos lá. A primeira, conheça profundamente suas personas. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre persona em algum momento. Se não ouviu falar, Google it, ok? Pesquise. Você precisa conhecer o seu público-alvo na forma das suas personas, ok? Então, se você não sabe o que é persona, ou se você não tem isso bem definido, você fala para qualquer tipo de pessoa. Você fala para todo mundo, e quando você fala para todo mundo, na verdade, o que acontece é que você não fala para ninguém. O seu produto tem uma especificidade, ele serve para alguém, e você tem que direcionar a sua comunicação para ela, ok? Guarda essa dica. Se você falar para todo mundo, se você não tem um conhecimento de exatamente quem são suas personas, você fala para todo mundo e acaba que você não fala para ninguém. Lá na Mobster, para dar um exemplo, tem 2 personas principais que a gente tenta atingir no nossa comunicação. A primeira são empresários ou gerentes decisores da área de empresas que queiram adquirir consultoria ou serviços de internet. Esse é um público, esse é um persona, né? Óbvio que isso tem um detalhamento, mas no geral é esse. E o segundo público são os profissionais da área, então são os talentos, e que eu também quero atingir na minha comunicação. Então, todas as minhas estratégias de comunicação, seja o site, seja a rede social, ou tudo que a gente trabalha, ele visa atender ou chegar nesses 2 públicos. No caso de vocês, qual é o público que vocês querem atingir, né? E aí, a partir do momento que eu sei quem eu quero atingir, eu vou passar a poder medir o sucesso das minhas estratégias de marketing, né? Porque se eu não sei quem eu quero chegar, eu vou ficar com dados muito genéricos, né? Então, qual é a dica de ouro para conseguir mapear os meus personas? Olhe para o seu negócio. Se você já tem um negócio, você já vende, você já sabe quem é seu público-alvo. Olhe quem são os seus principais clientes e veja como é que você consegue agrupá-los de personalidades diferentes. Eles têm uma idade parecida, um sexo parecido, um gênero parecido, eles têm um padrão de consumo parecido, uma classe social parecida. Agrupe isso, né, em personalidades, defina quem é a sua persona e foca nela, ok? A segunda dica, a segunda orientação é fazer um exercício que é muito simples e que quase ninguém faz. Pare agora o vídeo, dê um pause, abra uma nova janela no seu navegador aí e busque pelo nome da sua empresa no Google. Vai lá, coloca lá o nome da empresa. Fez isso? Primeira pergunta, você está lá? Provavelmente está, o Google é muito bom em identificar. Mas você aparece nos primeiros resultados? Veja, eu não estou pedindo para você ver se quando você busca uma palavra-chave correspondente ao seu negócio, você aparece nos primeiros resultados. Eu estou pedindo para você pesquisar pelo nome da tua empresa. O que eu quero dizer? Se eu estiver pesquisando sobre marketing digital e quiser que a Mobster apareça em primeiro resultado, associado a essa busca, eu vou ter que ou fazer um grande trabalho para posicionar melhor o site da Mobster nisso, de forma orgânica, ou eu vou ter que patrocinar isso em forma de anúncio, ok? Mas não é isso que eu estou falando. Eu quero que você pesquise pelo nome da sua empresa, Mobster no meu caso, para você ver se você vem nos primeiros resultados, ok? É obrigação do seu site hoje estar associado a essa busca, ok? E aí,
provavelmente, quando você buscar pelo nome da sua empresa, ele vai abrir uma caixinha do lado direito e ele vai ter uma avaliação que as pessoas fazem sobre a sua empresa. E aí a pergunta é, você gosta do que dizem sobre a sua empresa? Bom, se você não gosta, eu tenho uma péssima notícia para dar, que não tem muito o que fazer. A sua empresa é o que as pessoas falam dela. Se as pessoas não estão falando bem, você tem um problema e você precisa trabalhar nisso. Se elas não estão falando nada, você também tem um problema e você precisa trabalhar em cima disso. E para ajudar nesse ponto, você pode utilizar uma ferramenta do Google, um serviço do Google, chamado Google Meu Negócio. Já viu isso? Nunca ouviu falar? Fácil. Google e bota lá, Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma plataforma onde você pode inserir informações do seu negócio. E todas as vezes que as pessoas buscarem sobre a sua empresa, ele vai trazer as informações de horário de funcionamento, ele vai trazer informações de fotos do dia a dia. Então o Google Meu Negócio, ele concentra, é como se fosse uma página do Google, uma central de informações da sua empresa no Google. Faça isso. A maioria das empresas negligencia esse ponto. Vai lá. 3. Também muito simples, você consegue fazer agora. Acesse o seu site pelo celular. Já fez isso? Geralmente, quando eu vou dar minhas consultorias ou a gente chega com os nossos clientes e a gente pede, faz isso, abre o teu celular e acessa o site. Como é que a página se comporta? Né? Tá tudo inteiro, você consegue acessar todas as informações. É fácil chegar nos conteúdos. Você não precisa dar zoom e ter uma experiência difícil. Porque se você, que é o pai da criança, está tendo dificuldade, imagine um cliente seu. Próxima pergunta. Quanto tempo demorou para acessar? Foi muito? Agora há pouco eu mostrei que boa parte dos acessos a sites vem de celulares e a maioria desses celulares estão conectados em redes móveis. Ou seja, não temos uma banda muito ainda, né, muito de alta velocidade. Então o tempo de carregamento do site é um fator crucial para que as pessoas acessem e cheguem ao que elas querem. E aí uma dica é você utilizar o Teste Mais Site do Google. Você pode botar Google Teste Mais Site. O link, eu vou passar essa apresentação para vocês, né? Em algum momento, com a equipe, a gente vai passar. E aí vocês vão poder baixar, ter acesso direto a esse link. Ok? Testa lá. Ele minimamente já vai te dar algumas dicas, boa parte delas técnicas, mas você pode usar a empresa ou o cliente, o fornecedor que fez o site de vocês, para poder ajustar o site. Ok? 4. Mapeie as principais jornadas do seu cliente ideal. O que seriam as principais jornadas do seu cliente ideal? Imagina que tu tem um e-commerce, ok? Qual é o objetivo desse site? O principal. Vai lá, o mais óbvio que vem na sua cabeça. Se você tem um site, um e-commerce, obviamente, o objetivo principal do site é fazer com que o cliente compre, ok? Ok. Vai lá e vê se isso está acontecendo de forma fácil. Vai você no seu site, através do celular, que a maior parte dos acessos vai vir, e tenta comprar, ok? Mas se você não tem um e-commerce, você tem um site institucional, esse site também tem a obrigação de fazer uma venda ou de ajudar nesse processo. Veja só, se eu não tenho um e-commerce, minimamente eu tenho que buscar ter o lead do meu cliente para poder interagir com ele e ajudar ele no processo de decisão. A gente não quer estar lá nos micromomentos, naquele momento que o cliente precisa da informação, precisa saber como fazer, precisa como chegar na minha marca. Então, tê-lo na minha base de dados é fundamental na estratégia de compra. Todo site precisa vender. Se não for um e-commerce que ele consiga pagar online, ele precisa vender através da aquisição do lead. Ok? Como é que está o site de vocês hoje? E por fim, ainda dentro desse tema, é importante que você acompanhe alguns indicadores, que em marketing a gente costumeiramente chama de KPIs, para acompanhar a efetividade desses canais. Ou seja, se eu tenho um e-commerce, a macro jornada é comprar.
como é que está a conversão dessas vendas? Se eu estou falando de um site institucional, a macrojornada é a aquisição do lead. Quantos leads meu site está gerando por mês? Se você não acompanha esses indicadores, o seu site está ótimo, porque você não sabe o que é que ele quer, o que é dele. Mapeia a jornada, identifica qual é o teu cliente, mapeia a jornada e acompanha através de indicadores. Senão não vai funcionar bem. 5. Procure assessorias profissionais. Lá vem, Tiago, você já vem vender jabá. Momento jabá não. Ok, preste atenção. Antes de você procurar ajuda profissional, se você é um micro ou um pequeno empreendedor, faça você mesmo. Essa é a minha dica. É muito difícil você conseguir expandir ou terceirizar o teu marketing se você minimamente não conhece o teu público-alvo, se você não sabe quais são as dores, se você não sabe como ele se relaciona com sua marca, com seus produtos, com a sua loja. Então, se você não teve nunca nenhuma experiência com o teu cliente, você pode utilizar as redes sociais, por exemplo, para fazer isso. Comece por aí, faça você mesmo. Mas, se você já tem algum tempo de estrada, você já tem um negócio, e aí você tem uma dúvida. Bom, Tiago, eu contrato uma empresa ou eu contrato freelancers? Cara, depende. Depende. As duas modalidades vão funcionar. Vai depender de como você gerencia isso, né? Então, o importante é que você tenha definido, seja com uma empresa ou seja com freelancers, qual é o sucesso para você. Qual é o sucesso da estratégia de marketing que essa empresa ou que esses freelancers estão entregando para você. Se você não começa uma relação desse jeito, qualquer resultado vai servir, não é? Outro ponto que é interessante nós debatermos, né? É melhor ter uma equipe interna ou eu terceirizar esse serviço? Né? E aqui, mais uma vez, a resposta é depende. Se você tem uma empresa muito pequena, né? Se você tem uma empresa que está no início, ou você não tem um departamento de marketing, ou mesmo uma pessoa de marketing que possa gerenciar uma equipe interna, é muito difícil você internalizar esse serviço, ok? Por quê? Bom, porque o marketing digital muda o tempo todo. As estratégias vão evoluindo, né? Aquele gráfico lá em cima, já mostrei, que nós vamos viver a adoção de novas tecnologias cada vez mais rápidas e isso vai impactar o comportamento social, o comportamento de consumo por consequência. E é muito difícil você acompanhar todas essas mudanças e ainda tocar o seu negócio na profundidade que é necessário de dedicação. Então, se você tem um tamanho, um porte de empresa, que você tem uma equipe ou minimamente uma pessoa para gerenciar, dá para fazer internamente. Se não, o ideal é terceirizar. No melhor dos mundos, um combinado desses dois vai trazer o melhor resultado para você. Ok? E aí, para ajudar você nesse momento, procura o Sebrae vai te dar um auxílio inicial ao que ser feito para ajudar no momento que você tem. O Sistema S como todo, além do Sebrae, obviamente. E outra dica que eu dou é você procurar a ABRAD, que é a Associação Brasileira de Agências Digitais, aqui no Rio Grande do Norte, onde as principais agências, as principais consultorias do mercado, os principais profissionais que trabalham na área de marketing digital estão associados. Lá você vai ter uma assessoria, uma segurança melhor para adquirir esses serviços, ok? 6. Vender é se relacionar. Gente, grava isso. Vender é se relacionar. Vender é se relacionar. Então, toda venda precisa seguir para o relacionamento. Por quê? Já falei agora, um pouco antes de que as marcas, as lojas, as marcas, elas já oferecem serviços similares. Então, o que vai fazer a diferença, no final de tudo, é a forma como a gente se relaciona com os nossos clientes. Né? Então, o seu relacionamento através dos canais digitais estão propiciando o relacionamento ou você está lá só falando para você mesmo? Você fala do seu produto, você fala do seu preço, você fala do seu dia a dia, mas você não fala de conteúdos que levem as pessoas a se engajarem. Então, se você tem pouquíssimas curtidas nas suas postagens, se você tem pouquíssimos comentários, você tem um problema, né?
reveja esse conteúdo para saber se você está propiciando o relacionamento. E aí eu também estou sugerindo aqui, e vou disponibilizar junto com a apresentação, esse artigo escrito pelo presidente do Google para as Américas, que fala, e um trecho sensacional das palavras dele, é que ele fala que quando as pessoas podem contar com as marcas podem contar com crescimento, ok? O link está aí. Esse artigo chama Além do funil tradicional do marketing, uma nova forma para crescer. Tá? E por fim, gente, para encerrar aqui esse bate-papo rápido, a minha dica é adote os micromomentos na sua estratégia digital. Adotar os micromomentos é uma forma simples de trabalhar os momentos em que o público deseja interagir com sua marca. É simples, começa devagar, define o persona, começa com ele, o persona principal, começa com ele, que você já vai ter algum sucesso online. Ok? Aqui. Então, obrigado. Eu fico à disposição, como eu já falei lá no início. Manda um e-mail, me adiciona no LinkedIn ou nas redes sociais e a gente vai se falando. Obrigado e até mais.